E aí perdemos a disputa por coisas bem claras. Breno, quase ninguém lembra mais, mas o seu amigo, Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, depois de um protesto de mais de 40 mil pessoas em São Paulo, o Haddad vai para a televisão, vai para a coletiva de imprensa, não baixa o preço das passagens e diz que não dá para baixar em nome da responsabilidade fiscal. E nesse meio tempo estava viajando em Paris junto com Alckmin. E aí Haddad segura, não baixa a passagem, e aí quando ele decide baixar a passagem, ele o faz junto com Alckmin. E aí, veja, a mídia burguesa já estava visualizando para jogar aquilo ali contra o PT, o próprio Haddad é que dá a sinalização. Porque ó, são todos iguais, estão todos da mesma responsabilidade e tal. E nesses todos iguais, é uma forma da mídia foi aos poucos deslocando e colocando o movimento contra o PT. Mas veja, o Haddad ele teve uma oportunidade de ouro. Quando ele viu aquelas 40 mil pessoas na rua, ele poderia, de pronto, ter baixado o preço das passagens, condenado a violência policial, que é importante lembrar que, na época, teve cenas brutais de violência policial, jornalista perdendo o olho, violência para todo lado, e o Haddad não condenou a violência policial, pelo contrário, condenou os vândalos. Ele poderia ter condenado a violência policial, baixado as passagens e dito, ó, agora é com Alckmin, eu já fiz minha parte. O que seria? Não dá para a gente fazer história contrafactual, né? História do que poderia ter acontecido. Mas, concretamente, Breno, se você fosse prefeito de São Paulo, você visse o movimento crescendo, você ia para a televisão dizer que não dá para baixar a passagem de responsabilidade fiscal. Eu, na hora, a mídia demoniza a ideia de populismo, né? Eu, na hora, baixava a passagem sim, dizia para os empresários e dizia para o governo do estado, ó, resolvam vocês aí, pô. Aqui é isso, é com vocês, percebe? Então, assim, é um exemplo básico, inclusive tem uma informação de bastidor que ninguém fala, mas eu espero que um dia esse povo que viveu a época escreva memórias, mas na época a juventude do PT queria adensar a disputa do movimento nas ruas a partir do terceiro ato, e a direção municipal do PT foi contra. A juventude do PT está compondo os atos, dizendo que isso poderia enfraquecer a prefeitura, que o pessoal estava, isso ia criar problema, que não dava para baixar a passagem. Teve um veto às juventudes do PT de entrarem com tudo na disputa, né? E aí, quem for da juventude do PT na época, por favor, escrevam suas memórias, que o povo precisa saber disso. Então, de um lado, se desarmou a disputa pela base nas ruas, não se colocou prioridade nenhuma, e pelo topo, o líder, o prefeito, decidiu, um negócio que até hoje ninguém entende, decidiu que não era republicano ele baixar as passagens naquele contexto, jogando a pressão para o governo do Estado. Isso, por exemplo, foi fundamental para jogar o movimento à direita, percebe? Em São Paulo, e que de São Paulo reverberou por todo o Brasil. Então, assim, foi uma disputa perdida, que poderia não ter sido perdida. Na época, Breno, não sei se você lembra disso, um bolchevique, leninista, aqui do Nordeste, Renan Calheiros, ele disse que ia propor um projeto de lei para criar o passe livre em todo o Brasil. Então, veja, na época que o Haddad estava falando em que não dá para baixar a passagem por causa da responsabilidade fiscal, o Renan Calheiros estava propondo um passe livre em todo o Brasil no Senado. O que teria sido em junho de 2013 se a partir do terceiro ato, tendo uma análise de conjuntura de que ó, isso vai crescer, vamos aqui tomar o movimento. Ó, eu, Fernando Haddad, vou baixar a passagem, mas eu quero fazer passe livre e mandar para fazer isso no âmbito do município. E aqui a gente vai criar uma iniciativa de um projeto de lei nacional de passe livre, mudando a regulamentação institucional do transporte nas regiões metropolitanas e tal, e agora está com o governo do Estado e está com o Congresso Nacional. O que é que seria? Sabe? Isso não foi tentado. Não foi tentado objetivamente a disputa das ruas. E até hoje, para concluir a resposta, ninguém explica muito bem o que foi aquele negócio de Dilma falar de constituinte exclusiva e depois mudar de ideia. Tipo assim, que pressões foram feitas, quem foi que foi apertar a presidenta para dizer que tem que existir essa ideia. Então, por exemplo, a ideia que boa, que nem sequer conseguiu se prosperar. Poderia ter sido um elemento aglutinador ali, sabe? Então, assim, tem muita coisa que falta ser explicada de bastidores de decisão de por que o básico da disputa política não foi feita.
Mas junho de 2013 foi um fenômeno reacionário ou progressista? Começou progressista, teve uma tendência de finalização conservadora, difusamente de classe média. Agora, Breno, fiz uma experiência antropológica que é muito boa, recomendo para todo mundo que está assistindo. Eu fui lá assistir as entrevistas dos pré-candidatos a presidente, dos candidatos a presidente de 2014. Ninguém falava de junho de 2013 como elemento central. Ninguém. Era um detalhe, era um episódio. A narrativa de junho de 2013 como um elemento definidor de uma onda conservadora... Como o ovo da serpente. Como o ovo da serpente, não é uma narrativa que ganha força nem em 2014, nem em 2015, nem em 2016. Faça essa experiência. Pega as principais lideranças de esquerda no Brasil. E aí, como o Roda Viva meio que sintetiza muito isso, é bom acompanhar lá porque está tudo certinho. Vocês vão ver que essa narrativa de junho de 2013 como ovo da serpente é uma narrativa de 2017 em diante e que tem uma função política muito clara, que é esconder, primeiro, que Dilma ganhou a eleição em 2014. Acho que é importante lembrar disso, gente. Dilma não caiu em 2013. Dilma ganhou a eleição com um discurso mais à esquerda de campanhas presidenciais do PT desde 2002. Inclusive, vale lembrar sempre, apelando com a estética guerrilheira. O pessoal fala que o Brasil é um país conservador, mas uma presidenta ganhou a reeleição ostentando seu passado guerrilheiro como um principal ativo simbólico. Era Dilma, coração valente, Dilma jovem, Dilma da guerrilha, né? Da resistência à ditadura. Aquela foto célebre do julgamento da Dilma na Auditoria Militar de São Paulo. Exatamente. Vamos refletir, gente. Até vou pedir para a produção localizar essa foto. O que para mostrar para a audiência. Significa ganhar uma eleição presidencial apelando para o passado guerrilheiro como um principal ativo simbólico. Ó, minha história é alguém que pegou em armas contra a ditadura, que foi perseguida pela repressão e tal. Enfim. E aí, ganha a eleição prometendo regulação da mídia. Lembra disso, Breno? Regulação econômica da mídia, dizendo que não ia tirar direitos, né, que a vaca tussa, que agora era um novo ciclo de direitos, dizendo que ia criminalizar a homofobia, dizendo que ia fazer reforma política. Dá uma virada, um cavalo de pau, pratica um dos maiores estelionatos eleitorais da história da República Brasileira, bota o banqueiro Joaquim Levy para dirigir a economia, começa um dos ajustes fiscais mais violentos da história da República Burguesa no Brasil, dobra a taxa de desemprego em 10 meses, combinado já com os efeitos iniciais da Lava Jato, e é ali que o governo Dilma cai. Não foi em junho de 2013, porque, gente, dado histórico muito importante. Em dezembro de 2014, a presidenta Dilma tinha o mesmo nível de popularidade que Lula tem hoje, basicamente. Na pesquisa recente da Quest, a popularidade do presidente Lula cresceu, né, 6 pontos. Mas até essa pesquisa da Quest, Dilma, em dezembro de 2014, tinha o mesmo nível de popularidade que Lula tinha em maio desse ano. Então, a popularidade do governo Dilma estava crescendo. O que derrubou o governo Dilma foi o ajuste fiscal, 2015. E aí, Breno, para concluir, a narrativa de que junho é o ovo da serpente, ela serve para esconder 2015. 2015 é o ano que nunca existiu. É o ano que ninguém debate. É o ano que ninguém quer lembrar. O ano em que toda a bancada progressista no Congresso Nacional, com exceção do PSOL, aprovou o ajuste fiscal do Joaquim Levy. O ano em que, por exemplo, o governo petista atacou o seguro-desemprego. O ano em que, no momento de crise de lucratividade do capital, a solução foi aumentar o desemprego para aumentar, potencializar a taxa de exploração, né, de extração de mais-valia da classe trabalhadora que quebrou as pernas do sindicalismo brasileiro. Então, veja, junho de 2013 termina conservador no sentido geral, mas ainda com sentidos em disputa. Essa disputa é perdida em 2015. E aí, para concluir de verdade, Breno, essa resposta. Resolução de conjuntura do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, maio de 2016, está no site do PT, está lá no site da Fundação Perseu Abramo. É a resolução de conjuntura do PT, veja, não é do PCB. É do PT, maio de 2016. O PT está dizendo abertamente que o que derrubou o governo Dilma foi o ajuste fiscal que quebrou a base social do governo, que semeou confusão entre os trabalhadores e a juventude e desarmou o governo para resistir à ofensiva golpista. Em 2016, sabe qual é o protagonismo que nessa análise de conjuntura a Direção Nacional do PT, junho de 2013, tem? Quase nenhum. É citado em um parágrafo.
O grande analisado é o ajuste fiscal de 2015. É a direção do PT dizendo assim, ó, a gente caiu, a gente e é dito abertamente, entre uma agenda de ampliação de direitos, de reformas, de tocar efetivamente uma política neoliberal e aplicar a agenda do grande capital, nós escolhemos aplicar a agenda do grande capital, destruímos essas bases, e é por isso que o golpe foi vitorioso. Isso é 2016. Não tem lá Junho como criador do fascismo, como a revista Focus, da Perseu Abramo, a Focus Brasil, lançou agora. Isso não está lá. Então, a ideia de junho de 2013 como ovo da serpente é uma ideia pós 2017, para não debater 2015, para não debater a gestão de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e as consequências do ajuste fiscal.